Bem-vindos ao Masterclass Cuidados na Infância com Ayurveda. Eu sou a Helena Foster, terapeuta Ayurveda, especialista em fitoterapia, e eu vou te ensinar como cuidar das crianças de forma natural para poder reduzir o uso das medicações e os seus efeitos colaterais. Esse conhecimento é embasado no Ayurveda, que é uma ciência milenar, comprovada e que vai ser muito útil para você aplicar aí na sua casa. Eu busquei a Ayurveda há muitos anos atrás para poder tratar da minha saúde. E aí, com isso, veio o desejo de ser mãe e também a necessidade de aprender tratamentos naturais, porque eu tenho um histórico de doenças autoimunes e a tendência é que as crianças viriam com essas doenças também. Então, eu me preparei, estudei para que eu pudesse cuidar dos meus filhos da melhor forma com tratamentos naturais. A boa notícia é que ao longo desses anos, toda essa preparação fez com que as crianças não ficassem tão doentes assim. Então eu tenho 2 filhos, o Henrique que vai fazer 6 anos agora e o Otto que tem 3 anos, pouquinho. E o Henrique foi 2 vezes para o hospital até hoje e o Otto foi só 1 vez. Então a gente não precisou desse conhecimento naquele nível que eu imaginava, porque todos esses conhecimentos eles foram úteis justamente para prevenir, para melhorar a imunidade das crianças e poder evitar os episódios. Mas, como toda criança e como toda mãe, a gente aqui em casa às vezes sofre com resfriado, com uma dorzinha de garganta, com o nariz entupido, com uma dor de barriga, com alterações nas fezes, coisas pequenas, mas que para quem tem uma criança em casa sabe o quanto incomoda e o quanto preocupa a gente enquanto cuidador. Esses conhecimentos, eles são tão simples e bonitos que as crianças aprendem e acabam replicando sozinhos. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma poçãozinha mágica bem simples que a gente faz aqui em casa e que eu sempre ensino para os meus pacientes também quando é necessário. A gente tem água, a gente tem própolis e a gente tem açafrão em forma de tintura, mas poderia ser o pozinho também. Então, a gente vem aqui na água e a gente pode pegar própolis e pingar algumas gotinhas. A quantidade de gotas vai variar da proporção do extrato, da idade e do peso da criança. Aqui eu vou fazer uma poçãozinha com 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5 gotinhas. E agora eu vou pegar açafrão e vou pingar nessa água. E ele muda totalmente de cor e fica lindo. As crianças amam ver essa alquimia acontecendo, a corzinha, dá para brincar de contar gotinha conforme cada necessidade da criança. E é algo bem legal e fica, ó, a diferença da coloração e a criança acaba topando tomar isso daqui porque ela ajudou a preparar e porque é algo muito bonito visualmente também. Então essa é uma das dicas que eu vou estar ensinando para vocês. E o gosto é muito bom, então isso também facilita, porque geralmente remédios alopáticos têm um gosto muito ruim. E o natural a gente ainda pode ir manipulando para que ele fique agradável para o paladar daquela criança específica também. Além dos cuidados que eu tenho com os meus filhos, esses cuidados eles se amplificam para todas as crianças que eu acompanho e que eu trato também. Então, são diversos sintomas que às vezes a gente acha que precisa fazer algum tratamento mais intenso e são cuidados com alimentação ou com rotina que vão fazer a diferença. Por exemplo, alergias de pele. A gente acha que a alergia de pele tem que passar uma pomada para acalmar a alergia, mas a alergia de pele ela pode estar vindo de um alimento que vai ter uma potência errada e vai causar aquilo. Pode ser algum hábito que a criança tem errado na rotina. Um exemplo, né, uma coisa bem simples. O simples fato da gente dar a jantinha para a criança e dar o banho na sequência. O correto é a gente dar o banho e depois comer, ou comer e esperar um bom tempo para tomar esse banho. Então, esses cuidados vão fazendo toda a diferença. E também, quando tem essas manifestações de pele, a gente, em vez de utilizar uma pomada química, a gente pode estar utilizando pomadinhas feitas em casa, de uma forma muito prática, muito segura e muito versátil. Então, ter esse poder de saber como manipular os ingredientes para transformar isso em medicamentos naturais é algo muito gostoso e muito saudável também. Quando nasce uma mãe, nasce um pai, nasce sempre a culpa e a dúvida de que se a gente está fazendo a coisa certa ou a gente está fazendo a coisa errada.
Então, esses conhecimentos, eles são importantes para que a gente possa saber o que a gente está fazendo de certo ou de errado. Eu, como mãe, confesso para vocês que eu estou sempre na dúvida, sempre pensando, mas será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu posso fazer mais alguma coisa? E isso leva a gente a estudar, a buscar informação. Então, acho que é isso que vocês estão fazendo assistindo esse vídeo para poder se informar um pouquinho mais e aprender algumas coisas. Através do conhecimento, do estudo, eu fui aprendendo que o segredo para a gente ter essa segurança de que se a gente está fazendo a coisa certa ou a coisa errada, não é saber qual é o tratamento, mas é saber identificar a criança, saber conhecer as características dos nossos filhos, as suas particularidades. Quantas vezes a gente dá um medicamento e aquele medicamento não funciona? Funciona para uma outra criança, para uma outra necessidade, mas não para o nosso filho, porque falta essa identificação correta. Então, a Ayurveda traz essa visão das características pessoais e individuais de cada criança e de cada sintoma também. Fazendo a identificação correta, a gente pode fazer as melhores escolhas. Quando a gente pensa numa dor de garganta, uma gripe, a gente vai no médico e vai direto para o antibiótico, porque o antibiótico resolve, o antibiótico vai estar terminando o problema ali, mas esse às vezes não é o caminho certo. O caminho certo é a gente tentar algo mais natural, para não prejudicar a flora intestinal da criança, para melhorar a imunidade, porque cada vez que a criança fica doente, por mais que isso seja desgastante para a gente enquanto cuidador, como pai, como mãe, mas para o corpinho da criança é uma boa oportunidade para desenvolver uma imunidade rica lá para a fase adulta. Então a gente precisa estimular, ajudar o corpo a criar essa defesa e não ir lá e sucumbir essas manifestações muitas vezes. Mas tem momentos onde a medicação ela é importante sim, e saber identificar e saber até que ponto a gente pode levar de forma natural é uma linha de equilíbrio muito importante e tênue também, que vocês precisam saber identificar. Mas o que é importante? Não medicar já nos primeiros sintomas. Nos primeiros sintomas, a gente ajuda o corpo a responder, a melhorar a imunidade dele. Quando isso não basta, quando essa resposta natural não acontece, aí sim a medicação é bem-vinda. Então, como eu falei anteriormente para vocês, em relação a levar em médico, e todas as vezes que eu levei em médico precisou de remédio, claro, né? Então, o Henrique, em 6 anos, tomou antibiótico 2 vezes. Isso não faz mal para o organismo. A gente agradece que tem remédio nessas horas. Mas o problema é a criança, no primeiro ano de vida, ter uma exposição a antibiótico, sei lá, 5, 6 vezes. Isso é muito comum. Nenhuma criança deveria utilizar antibiótico mais do que 2 vezes ao ano. Então pensem comigo, os filhos de vocês, as crianças que vocês cuidam, acompanham, quantas vezes tomaram medicação no último ano? A gente está entrando agora no inverno, é a fase mais delicada. Vale a pena a gente preparar o corpinho para não ter essa necessidade de usar medicação, ou se tiver, para que a gente possa ir para opções mais naturais, como o própolis, como o açafrão e como o uso da comida para poder prevenir e tratar. Além da questão da doença em si, que é o que chama atenção e faz a gente buscar essa necessidade dos tratamentos, quando a gente pensa em questão de prevenção, tem um lado emocional também. Às vezes uma alergia de pele, uma dor de barriga, ela não tem um fundo viral, uma bactéria, mas ela tem um fundo emocional. Então, conhecer o perfil da criança e saber como lidar com os comportamentos também é algo muito rico. Eu tenho 2 filhos completamente diferentes em questão de comportamento. As crianças que eu atendo, eu ajudo os pais a identificarem o perfil da criança. Então, uma criança que é muito irritada, a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras que a gente faz, com os locais que a gente expõe essa criança. A criança ela já é irritada, ela já é quente por natureza. Já é uma criança que às vezes já tem as sardinhas, né, que é algo bem identificado, cabelinho mais vermelhinho. Eu vou colocar essa criança para ficar brincando no sol quente ou deixar essa criança ter contato com coisas que vão aquecer, até cores, né? Cores dos brinquedos, cores das roupas, a escolha do ambiente que essa criança vai estar, às vezes uma pedrinha, um acessório para estar utilizando. Esse conhecimento ayurvédico ele é tão amplo que ele olha essa questão dos aspectos emocionais também e que ferramentas a gente pode utilizar para tentar equilibrar isso.
Então, uma criança que é mais agitada, a gente sempre vai trazer calmaria para essa criança, através de cores, através das cores dos alimentos, através da escolha do que essa criança vai estar comendo. Outro ponto importante, a gente quer pegar um cardápio e dizer assim, o meu filho precisa comer isso, isso e isso. Esse cardápio ele é igual para todas as crianças, mas a criança tem um paladar, esse paladar já foi construído dentro da barriguinha da mãe, tem a questão da herança genética que também trabalha ali o nosso paladar, e também o que foi ofertado para a criança, mas também tem a questão da constituição física, a minha necessidade. Então aqui em casa nós somos em 4 pessoas, essas 4 pessoas têm gostos e necessidades diferentes, e essas necessidades precisam ser respeitadas. Às vezes eu vou lá, meu filho já é uma criança que é irritada, que é mais braba, e eu fico insistindo para o meu filho comer tomate, eu fico insistindo para o meu filho comer carne vermelha todos os dias, porque isso vai deixar ele forte, tem ferro. Às vezes esse hábito vai fazer mal e vai fazer com que a criança fique ainda mais irritada. Eu posso fazer essa criança comer carne? Posso, mas eu vou escolher um frango, vou escolher um peixe, Então, a escolha dos alimentos, se eu vou estar dando uma carne vermelha, uma carne branca, que tipo de salada, que tipo de cereais eu vou escolher para o meu filho, pode fazer diferença no comportamento, nas reações emocionais, e essas reações emocionais vão repercutir na saúde. A gente sempre diz que 80% dos problemas de saúde físicos, eles têm origem emocional, então também é importante a gente olhar isso. Mas o nosso emocional, ele também responde ao que a gente faz fisicamente, a um banho pode relaxar, um banho pode irritar, a temperatura do ambiente, a comida que eu escolho para nutrir o meu corpo vai impactar no meu lado emocional também. Então, todos esses detalhes são importantes, são detalhes pequenos, mas quando combinados, eles fazem toda a diferença para a gente poder proporcionar para as crianças uma rotina mais leve, mais saudável e, principalmente, ensinar as crianças desde pequenininhos a se conhecerem. Eu vejo muitos adultos me procurando para ter esse autoconhecimento. Helena, eu quero saber o que me faz bem, o que me faz mal, mas esse conhecimento deveria vir lá da infância. Eu sempre digo, né, o que a mãe diz que faz bem ou faz mal, geralmente é certeiro, porque a mãe conhece muito bem o seu filho. O que acontece é que os pais eles não têm segurança. A gente, enquanto cuidadora, a gente não confia na nossa intuição de mãe ou de pai. E ter esses conhecimentos vão dar segurança para que vocês possam ouvir um pouquinho melhor essa intuição e vai dar segurança para que vocês possam ensinar as crianças a se observarem. Esse conhecimento é na infância? Mas é um conhecimento que vai ser levado para a vida toda. Então, é um baita de um presente que vocês vão estar dando para os filhos de vocês e eu garanto que é um baita presente para vocês, enquanto cuidadores também, para poderem ter mais segurança e tranquilidade na rotina diária. Os cuidados na infância se estendem para um conteúdo enorme e é difícil a gente entregar tudo isso em uma aula. Por isso a gente organizou um curso muito bem organizado por tópicos para que vocês possam assistir e identificar as necessidades dos filhos de vocês, mas também para que vocês possam consultar sempre que tiver alguma necessidade específica. Então esse curso ele está organizado em forma de tópicos modulares, mas também tem um bônus bem legal para vocês, que é uma revista para que vocês também possam visualizar em forma de livro aonde estão essas informações, já que é um conhecimento muito amplo, muito vasto, é importante a gente ter essa organização para facilitar a rotina. A gente, enquanto cuidador, às vezes a gente não tem aquele tempo de parar e ver um vídeo muito extenso, ou a gente não tem tempo de ler um livro, né? Quantas mães não conseguem ler um livro nos primeiros 2 anos de vida do filho? Imagina pegar um material muito extenso. Então a gente fez toda essa organização para que realmente vocês possam bater o olho e pelo sumário, identificar, hoje meu filho está com febre, quais são os cuidados que eu preciso ter quando está com febre? Teve alteração no cocôzinho, como é que eu vou estar olhando o que é significativo aqui nas fezes ou na urina para poder fazer os cuidados adequados? Então, é um material que foi preparado com muito carinho para poder trazer todo o conteúdo que não cabe nessa aula aqui para vocês. O curso ele foi organizado com os seguintes temas para vocês. Shantala, que é a massagem ayurvédica para as crianças. A Shantala é uma massagem milenar e ela, além de ajudar na questão emocional, na conexão da mãe com a criança, não é a mãe com o bebê, tá? Porque Shantala a gente faz com a criança recém-nascida até a criança grandona.
ela também ajuda a nutrir e a fortalecer o corpinho e ela pode ser muito útil para alguns tratamentos que eu vou ensinar melhor no curso para vocês. A gente vai estar ensinando sobre nutrição ayurvédica, como utilizar os alimentos de forma medicinal também. A gente vai ensinar os cuidados de rotina de banho, trocas de fralda, tanto fralda ecológica de pano como a fralda descartável. Vai ensinar tratamentos iniciais para tratamento de gripe, resfriado, tosse, probleminhas pulmonares, lavagem nasal, cuidados com o ouvido, que também incomodam bastante as crianças. Vai ensinar os cuidados básicos para uma dor de barriga, essa análise das fezes e da urina. Vai ensinar a fazer esse diagnóstico prévio da criança também, para que vocês possam escolher as coisas de forma mais assertiva. Entra também o conteúdo da fitoterapia para as crianças, que é algo muito simples, porque, na minha opinião, criança, quanto menos a gente mexe, melhor, né? Mas ainda esse simples a gente precisa saber para ter segurança. Porque, por exemplo, o açafrão, se eu utilizar da forma errada, ele vai atrapalhar a absorção de ferro. Então, eu preciso saber como utilizar. E esse conhecimento também vai ser passado no curso para vocês. Nesse curso, a gente vai entregar para vocês vários tópicos importantíssimos. Desde a identificação da criança, saber observar o pulso, a língua e o olho, a pele, o cabelinho, porque essas informações vão falar sobre como o organismo da criança está por dentro, mas vão falar sobre as características dessas crianças também. De uma forma simplificada, para não ser complicado para vocês, mas são informações importantes para essa identificação prévia. Além disso, a gente vai estar ensinando um pouquinho sobre a rotina diária, rotina de banho, tanto banho comum, como quando a criança tiver algum desequilíbrio, como a gente pode medicar esse banho para que ele traga os benefícios terapêuticos, as rotinas de troca de fralda, tanto fralda de pano ecológico, como as fraldas descartáveis e alguns macetinhos ali para a gente poder também colocar tratamentos já nessa rotina, a rotina de banho, que é algo muito simples, mas a gente pode incrementar também, a gente pode fazer banhos medicados, e as estratégias de banho também mudam bastante conforme a necessidade da criança. A gente pensa que é um assunto simples, mas ele pode ser muito bem estudado também. A gente vai estar falando sobre nutrição ayurvédica, o uso dos alimentos como prevenção, como medicamento. E são coisas simples, mas que são importantes da gente pensar, como, por exemplo, empregar o açafrão, tanto em forma de tintura, mas o açafrão como pozinho lá na comida. Se ele não for usado da forma correta, esse açafrão pode interferir na absorção de ferro. Então, todos esses detalhezinhos a gente vai estar ensinando para vocês. A gente vai falar sobre Shantala, que é a massagem ayurvédica. A Shantala, ela não é útil apenas para bebês, ela é útil para as crianças em todas as fases, porque além de nutrir, fortalecer o corpinho e promover o relaxamento, que é o que a gente sabe que a massagem faz, mas ela também vai causar essa conexão da mãe ou do cuidador com a criança. Um dos tópicos vai ser a história do Ayurveda e também os doshas, que é Vata, Pitta ou Kapha, mas ele pode ser além, a criança pode ter dois doshas na constituição, 3, e essa identificação dos doshas, dos elementos, se essa criança é Vata, tem um excesso de ar e espaço, se essa criança é Pitta, tem um excesso de fogo e de água ou de óleo, se essa criança é Kapha, tem um excesso de terra e de água, esses conhecimentos é o que vão direcionar o tratamento que vocês vão escolher, o tipo de planta, ou tipo de alimento, ou tipo de tratamento. Como a gente falou antes, né, uma criança que é mais Pitta, ela precisa de elementos que vão acalmar esse corpinho. Agora, se eu colocar elementos que acalmam para uma criança que é mais Kapha, em vez de melhorar, eu vou piorar ainda mais os sintomas. Um exemplo bem simples é a questão do catarro. O catarro, a gente precisa aquecer para poder colocar ele para fora. Então, se eu vier com ervas ou com alimentos que são calmantes nesse contexto, eu vou fazer com que esse catarro fique preso e não que ele seja expectorado. Então, essas informações são bem legais. A gente também vai estar trabalhando informações para cuidados de pulmão, gripes, resfriados, cuidados com a higiene nasal, que gera muita dúvida, e às vezes a gente faz coisas erradas, porque a gente olha na internet e replica algum cuidado sem ter a informação dos benefícios e dos cuidados.
E também vai ter a questão da higiene e os cuidados com o ouvido, que também é bem delicado e a gente utiliza bastante no dia a dia. Então a gente vai trazer essas informações dos desequilíbrios principais que acontecem na infância e quais são os tratamentos naturais adequados para cada situação. Esses conhecimentos, eles também trazem os cuidados que a gente precisa ter com a questão da educação, da formação da criança. A Ayurveda é uma ciência tão bonita que ela fala inclusive da nossa postura enquanto educador com as crianças, na primeira infância e depois dos 7 anos de idade também. São conhecimentos milenares, antigos, que eram passados de geração em geração, foram se perdendo ao longo do tempo, mas eles, apesar de serem tão antigos, eles são úteis e são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como adequados e como seguros. Então, é muito importante a gente rever, reaprender esses conhecimentos que foram se perdendo. Com certeza, quem tem ainda contato com a avó, com bisavó, quando a gente conversa, a gente verifica que esses conhecimentos ayurvédicos eram aplicados, funcionavam, e às vezes a gente vai buscar lá alguma receitinha, mas elas acabam sendo distorcidas ou passadas de forma fragmentada, porque a gente perdeu esse costume de buscar essa informação passada de geração em geração. Então, o conhecimento desse curso, ele também é uma forma de resgate dessas sabedorias milenares e de gerações antigas. Esse curso, ele é tão bom que eu garanto que os conhecimentos vão ser úteis para você e para sua família. Mas, se você não se identificar com o método, terá 7 dias de garantia para pedir o reembolso a partir da data da liberação do curso. Nesse período, você poderá entrar em contato com um apoio técnico que vai te dar todo o suporte e, se você aceitar, vai ter acesso a uma consultoria gratuita antes de pedir o cancelamento do seu curso. Qual foi o valor que você gastou na última vez que o seu filho ficou doente, entre consulta e medicamentos? Então, todo esse conhecimento que eu apresentei para vocês vai ter um investimento de R$ 497, que pode ser dividido em 12 vezes. Mas, para quem acompanhou até aqui, está interessado, está engajado nesse conteúdo, vai ter um desconto especial nesse primeiro dia de lançamento e o valor vai ficar apenas R$ 347. Esse valor é menos de R$ 1 por dia. O quanto vale você ter a informação precisa no momento da sua necessidade? Então, adquiram o curso, vai fazer toda a diferença. Se você sentiu que você quer aprender a fazer esses cuidados naturais, quer aprender a ter autonomia sobre os cuidados e a saúde do seu filho, se inscreve porque esse é o curso certo para você.